Olá, tudo bem? O meu nome é Alisson Alves e estamos de volta aqui com mais um vídeo da série sobre os pais da igreja. No vídeo de hoje vamos falar sobre Santo Hipólito de Roma. Ele que teve uma fase bem delicada e foi considerado até mesmo o primeiro antipapa da história da igreja. Segue até o final para conhecer quem foi ele. Vamos lá? São Hipólito de Roma é considerado o mais importante teólogo do século III. Nasceu em Roma em 170 d.C. Algumas fontes o consideram discípulo de Santo Irineu de Lyon, que também tem vídeo aqui no canal. Ele se destacava pela sua erudição e eloquência. Suas pregações eram muito fortes e convincentes, por isso muitas pessoas o admiravam. Ele defendeu com tudo o que tinha a fé, a doutrina da igreja em sua época, combatendo assim a muitas heresias. E seus escritos são dos mais variáveis, indo de apologias, homilias, cronologia e até mesmo explicações de textos bíblicos. Muitas obras lhe são atribuídas, mas a mais genuína e eloquente é a tradição apostólica. Nesta obra ele vai trazer muitas informações e vai detalhar sobre os ministérios ordenados, que são bispos, padres e diáconos, e também os ministérios não ordenados, onde vai falar sobre as viúvas, as virgens, os leitores, entre muitos outros grupos. Esta obra ela traz uma riqueza inimaginável e vários assuntos são abordados, indo desde as profissões que os cristãos não poderiam exercer, a oração eucarística, os cuidados com o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Ele vai falar sobre a eficácia da oração na vida do cristão, sobre os catecúmenos, sobre a primeira comunhão, sobre a crisma e também sobre a catequese. Então esta obra, por si só, ela traz um reflexo de como estava a igreja e como ela se assemelha à que nós temos hoje, mostrando que a igreja mantém em sua tradição e em sua doutrina os ensinamentos desde aquela época dos discípulos de Jesus. São Hipólito vai dizer em sua obra: se todos ouvirem e seguirem a tradição dos apóstolos, nenhum herege poderá nos afastar do reto caminho. Na verdade, muitas heresias se criam porque muitos chefes não queriam seguir a doutrina dos apóstolos, e sim suas vãs fantasias. Outra frase: durante a tentação, fazei piedosamente o sinal da cruz na fronte, pois este reconhecidamente é o sinal da paixão, provado contra o demônio, desde que feito com fé. Hipólito foi um grande defensor da fé e da doutrina dos apóstolos, principalmente frente às grandes heresias que havia em sua época. Isso fez com que ele muitas vezes se desentendesse com vários papas. E o primeiro papa que ele se desentendeu foi com o Papa Zeferino, o mesmo que o consagrou padre. Isso porque Zeferino, em uma carta, se expressou mal, e dessa sua expressão foi acusado por Santo Hipólito de ser modalista, que era uma heresia que dizia que o Pai havia se encarnado, fazendo com que Jesus fosse o Pai. Hipólito, fiel à tradição, começou não só a acusar Zeferino, como também a dizer que aquilo era uma heresia. E Zeferino também acreditava nisso, mas foi interpretado erroneamente por Santo Hipólito. Hipólito foi um grande defensor da diferenciação entre o Pai e o Filho, sem deixar de acreditar que ambos eram um. Santo Hipólito também foi um grande crítico do Papa Calixto I, que ele acusava de ser um Papa muito indulgente, pois o Papa Calixto era conhecido por perdoar e dar indulgências a muitos pecadores recorrentes. E mesmo estes se arrependendo, naquela época se dava uma penitência que durava a vida inteira e também se era excluído da vida comunitária. Penitência essa que era pública e conhecida por todos. Mas o Papa Calixto estava fazendo algo sabiamente, pois como até mesmo acontece hoje, a misericórdia de Deus ela é dada àquele que verdadeiramente se arrependa, mesmo que venha a cair novamente. Santo Hipólito, que nessa época se destacava por sua eloquência e seus discursos, começou a atrair um grupo de pessoas ao seu redor. E as suas críticas, cada vez mais fortes aos papas, fez com que
ele começasse a se afastar da igreja. Hipólito, muito inteligente e de uma oratória invejável, caiu no orgulho e se colocou acima até mesmo do Papa e da hierarquia da igreja. Isso fez com que ele caísse em desobediência e se afastasse da fé. Mesmo defendendo tudo aquilo que os apóstolos haviam ensinado, não teve a humildade e também a mansidão de acolher aquilo que o Papa estava ensinando e, por criar um grupo contrário à igreja, contrário ao Papa, fez com que ele se tornasse o primeiro antipapa, pois as pessoas ao seu redor o consideravam mais do que o próprio Papa, fazendo dele uma grande liderança em sua época. Isso em Roma, principalmente, criou-se um pequeno cisma. Vale destacar que Hipólito não tomou para si o título de Papa e nem mesmo se colocou como essa liderança, mas a sua postura fez com que as pessoas ao seu redor o colocassem como líder, como um Papa. Esse cisma durou 20 anos e dividiu a cidade de Roma, de modo especial o clero, pois muitos padres até mesmo escutavam mais a Hipólito do que o próprio Papa. Mas Deus faz Hipólito provar da própria misericórdia, pois o Papa Calixto vem a falecer e em seu lugar assume o Papa Ponciano. Ponciano, que era um homem muito virtuoso, buscou uma reconciliação com o Santo Hipólito e buscou, através do diálogo e da oração, aproximar Hipólito novamente da verdadeira igreja. Por isso nós podemos dizer que Santo Hipólito é santo, pois em 235 o Papa Ponciano e Santo Hipólito, por serem duas lideranças, são presos através do imperador Maximino Trácio. Ambos então são exilados em Sardenha e lá são forçados a fazer trabalhos. Essa aproximação, que podemos dizer até mesmo que é da providência, faz com que o Papa e Hipólito tenham uma amizade, um vínculo. E lá na cadeia, na prisão e nesse exílio, Hipólito reconhece que errou e, arrependido, pede perdão e prova da própria misericórdia que de certa forma ele negava aos outros. Isso faz com que ele volte ao vínculo com a igreja e o Papa o acolhe, juntamente com todos aqueles que erroneamente estavam junto com Hipólito. Provavelmente, um ano depois, em 236, ambos, Hipólito e Ponciano, são martirizados. Há uma lenda que diz que o martírio de Santo Hipólito se deu através de ser puxado suas extremidades por cavalos, mas isso é mais uma lenda, e pode-se atribuir que esse talvez seja um outro Hipólito. Grande parte das obras de Santo Hipólito se perderam, e não houve tanta divulgação delas, pois ele escrevia em grego, numa época onde o latim começava a ser difundido. Isso limitou a divulgação de suas obras, pois anos posteriores o latim dominaria e o grego seria uma segunda língua utilizada na igreja. Sua festa é comemorada no dia 13 de agosto. Santo Hipólito vem nos ensinar e mostrar: mesmo aquele que é dotado de inteligência, de uma boa oratória, é necessário ter a humildade e mansidão. A hierarquia da igreja é importante principalmente nesses momentos. Deus se utiliza dela para nos ensinar e nos conduzir. Hipólito ele teve este afastamento da igreja, mas a sua vida de santidade, juntamente com a mão de Deus intervendo nesta prisão deles dois, fez com que ele retornasse. Se não tivesse acontecido este reaproximamento, provavelmente Hipólito hoje não seria considerado santo e provavelmente poderia ter perdido o céu. Santo Hipólito de Roma, rogai por nós. Bem, pessoal, este é mais um vídeo sobre a série sobre os pais apostólicos. Estamos chegando exatamente na metade, pois já falamos de muitos deles. Então, se você gosta desses vídeos, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, comenta aí o que você está achando. E principalmente, se você quer conhecer um santo específico, ou um fato, ou um período da história da igreja, escreve aqui embaixo e eu vou estar estudando, lendo sobre e trazendo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!